Olá, gente, sou Alexandra Loras. Cheguei no Brasil como consulesa da França em São Paulo e também autora de vários livros sobre empoderamento feminino e diversidade étnico-racial. E ao convite da Chevrolet, hoje eu quero falar do Unbox Driving da Equinox, com todas as especificidades de segurança, tanto como as câmeras, como o controle eletrônico, tanto como os sistemas de alertas. Quero caprichar e mostrar para vocês todos esses detalhezinhos que já nos fazem pular no futuro. Uma especificidade interessante de saber é que tem uma alerta de colisão frontal nesse carro, mas também tem assim, vários sinais sonoros e visuais que quero mostrar para vocês. Vamos? Bom, agora vamos dar uma volta juntos? Vem comigo. Me dá um sentimento de liberdade, de aventura. Eu sempre pergunto para as mulheres que eu ajudo a se empoderar por que temos dificuldade de dar para nossas meninas um carrinho de brinquedo na infância. Porque se olharmos hoje, assim, uma boa parte das mulheres dirigem, mas ainda temos esse preconceito de ter dificuldade de assim, perceber que carro ele é um símbolo de aventura, de autonomia, de descobrir o mundo. Então eu adoro dirigir. A experiência para mim da Equinox é um sentimento de liberdade, de muito poder, porque estamos realmente dentro de um carro do futuro, carro que tem misturado novas tecnologias, inteligência artificial. E acho fantástico. Agora, alguém passou na frente do meu carro, assim, senti um assento, uma vibração. Fantástico porque realmente o carro, ele te ajuda a estar ligado o tempo todo. É como ter um mentor, como um empreendedor. Quando você tem um mentor, você vai muito mais longe, porque você não precisa assim, errar tanto, porque você já vai se inspirar de alguém que já acertou, já trilhou o caminho. Outra especificidade desse carro é que ela tem uma freagem automática. Então, se, por exemplo, você está a 80 km na estrada e tem algum perigo chegando, como, não sei, um animal, ela tem esse sensor que vai fazer o carro frear diretamente para evitar aquele obstáculo. Então, agora vou estacionar de ré para mostrar para você a qualidade da câmera traseira. Então, o que é fantástico é que quase não preciso olhar. O que eu acho genial nessa câmera é que é alta resolução, então você tem todos os detalhes. Nessa tela de 8 polegadas, então eu consegui me estacionar perfeitamente, assim, só olhando pela câmera. Fantástico. A marca Chevrolet estava me paquerando de uma certa forma já quando assisti um vídeo nesse canal fantástico sobre uma mulher surda, empoderada, que dirigia um Chevrolet. Eu fiquei encantada. Já comecei a me sentir assim, com uma afetividade da marca, por justamente pensar sempre aquele trecho da diversidade e inclusão. Mas agora, tendo a experiência, vou agora pedir para a Chevrolet mandar um carro, um Equinox para minha casa. Estou amando a minha experiência. Então, se vocês gostaram, dá um like, deixa um comentário do que vocês gostariam de saber mais sobre aquele carro, que será o maior prazer de poder responder para vocês, e se inscrever no canal para as próximas notificações de novos vídeos, conteúdo incrível para saber mais sobre todas as especificidades dos carros da Chevrolet.